Vamos começar a falar do jogo. A provável escalação do Vasco. E é aquilo que a gente sempre fala. Eu desafio vocês aí do chat, Felipe e Gustavo, escalar um time diferente desse. É difícil, cara. Sinceramente, aí é o mesmo time, é a base do time que perdeu os 5 jogos. Não é ou não é, eu tô maluco? Então, assim, tá indo a campo o que ele tem de melhor. Agora, pode mudar a estratégia? Pode. Pode mudar esquema tático? Também pode. Pode mudar posicionamento? Pode também. É isso que eu tô falando. Eu não acho nem que ele escala errado. Eu acho que ele pode modificar certas circunstâncias. Vamos lá, gente. Olha esse mapinha aí, né? Olha esse campinho. O Coutinho tá onde? Me corrija aí se eu estiver errado. Ele tá na frente do Barros e do Gumora ali, não tá? Por que o mapa de calor dele é do lado do... É praticamente como o Gumora? Tem alguma coisa errada. Mas vamos lá. A provável escalação. Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton. No meio campo, Barros, Hugo Moura ou Thiago Mendes. Mas a tendência é que seja o Hugo Moura. Até pela temperatura do jogo, por se tratar de uma decisão. É um jogador mais experimentado. É um jogador com mais ritmo de jogo. O Thiago Mendes até, como eu disse, já tem treinado melhor e tal. Mas pode ser que fique no banco. Mas chegou a treinar como titular também. É uma opção. Eu não consegui a confirmação da escalação, mas o meio para frente, Andrés Gomes pelo lado direito, Nuno Moreira pelo lado esquerdo, Coutinho centralizado e no comando de ataque o Ryan. Essa é a provável escalação. E aí já convido aqui os amigos a participar, tanto no chat, por exemplo, o Fábio Caldas está aqui, ó. Puma no lugar do Piton para aprender um cadinho. O Luciano Almeida está dizendo... Cara, o problema é esse esquema ridículo, que ele insiste em torcer, insiste em tocar bola pro lado e para trás, sem objetividade nenhuma. O Bené Silva, Joel, há um tempo circulou a notícia que o Ramon Dias foi responsável pelo Barros ser enviado por um empréstimo lá no início de 2024. Você sabe se isso é verdade? É verdade. O Ramon Dias não gostava do Barros. Não gostava do Barros e despachou o moleque. É um jogo que amanhã ele tem que jogar com a faca nos dentes. É jogo para ele amanhã. Era até um jogo que a gente citava, né, Joel? Lá atrás, o Vasco naquele nível naquela sequência de vitórias, era até um jogo que a gente citava, né? Que a gente falava que o Barros, contra o Internacional, contra o Ramon Dias, em São Januário, seria um jogo que a gente possivelmente imaginaria isso, né? Que é um jogo que o Barros vai comer a bola, porque para mostrar pro Ramon Dias a decisão errada que ele tomou, né? Exatamente. Ô, Gustavo, e aí voltando em relação até à escalação, ó, e até vou trazer aqui mais uma... O SGHTT, não entendo o motivo do Garré não jogar nesse time. Até, ó os questionamentos como vem assim, não tô dizendo que é absurdo nada não, só que é curioso, porque o Garré quando jogou também não fez nada. Mas é sempre aquilo, se tá... Vamos mudar, vamos modificar, tudo bem. Tem aquela, né? Tem aquele dilema. É sempre bom que não tá jogando, né? Exato. E aquele, Fernando, prefiro o Puma também, na lateral esquerda. Então, Gustavo, esse é o time, é o melhor time pro Vasco? Eu acho que é muito próximo do que o Vasco tem de melhor, né? A gente pode ter uma discordância ou outra, um falar que quer ver o Thiago Mendes ali no lugar do Hugo, um falar que quer o Puma no lugar do Piton, mas pouco vai mudar. Eu tava conferindo ali, você falou que essa é a base da equipe que perdeu as 5 seguidas, e eu tava conferindo das 5 jogos, as 5 derrotas, sabe quantas vezes foi exatamente esse time que entrou em campo? Eu acho que foi uma só, né? Foram 2 só. Contra a Juventude e o outro... Contra o São Paulo, onde de fato... Acho que foi uma partida que foi muito... Na verdade, por conta do pênalti. Na verdade, contra o São Paulo não foi o Hugo Moura, foi o Tietê, se eu não me engano. O Tietê foi titular contra o Hugo Moura. Vou até contra novo aqui. Se eu não me engano, foi o Tietê. Se eu não me engano. Mas... E aí, contra o Botafogo, foi de novo Barros e Tietê. Aí, contra o Juventude, foi Barros e Hugo Moura. Contra o Botafogo não teve Nuno Moreira e não teve Paulo Henrique. Aí eles voltam no jogo contra o Juventude, Paulo Henrique toma vermelho, não joga contra o Grêmio. E aí o Nuno volta contra o Grêmio, faz um jogo ruim também. Ou melhor, ele já volta contra o Juventude, melhor dizendo, não faz um bom jogo. E contra o Bahia, basicamente, é esse time aí. Não, perfeito, muito bem lembrado. Foi só na partida contra
o Juventude que esse time aí entrou em campo. Exatamente, então, como titular, né? Exatamente. Então... E detalhe, vale destacar rapidamente que não é o Tietê, ou o Tietê não briga por essa titularidade porque ele tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. Tietê tá fora, assim como o DVD. Então, isso até projetando até substituições, porque quem o Vasco tem no banco? Vai ter o Verratti, vai ter o GB, vai ter o Matheus França. Isso em possibilidades ofensivas. O Diego Minetti, por exemplo, se eu não me engano, o Sub-17 ou o Sub-20 já está de férias e ele permaneceu treinando. Então pode ser uma possibilidade no banco de reservas, apesar do ambiente de pressão, acho difícil. Mas, de todo modo, tem algum... Assim, é menos uma opção. Na verdade, é menos 2 opções confiáveis, entre aspas, para o Diniz fazer mudanças. E isso, querendo ou não, num elenco que não é tão numeroso, até nisso meio que dá uma complicada, não, Gustavo? Felipe, também. Não, quero saber de vocês. Por mais que o DVD não esteja entrando bem, na última partida foi completamente fora de tom na entrada dele, foi muito bem expulso. É um jogador que faz falta na hora da gente olhar o banco de reservas e querer alternativas ali para o setor ofensivo. Acho que vai fazer falta ali no momento de mudança, que a gente... todo jogo o Nuno cansa. A gente tem que pensar que o Nuno é uma substituição certa. Numa partida como essa, na saída do Nuno, a substituição automática é a entrada do David. Para essa partida não vai ter o David. Quem que vai entrar? Eu, pessoalmente, não gosto do França jogando pela beirada. Não aí seria... poderia entrar o Leandrinho. Poderia. Eu queria muito. Eu tô aqui falando. Tu sabe, Joel, eu falo aqui desde que eu entrei no canal que eu quero ver o Leandrinho, mas ele não quer ver. E o Puma? E o Puma por ali, gente? Será que não funcionaria? Eu acho que... porque ele é um jogador técnico, já jogou na lateral esquerda, com o pé trocado. Eu acho que ele poderia. E você, Felipe, o que tu acha? Eu acho que o Puma poderia também jogar na linha da frente. Eu também acho que poderia, mas eu testaria o Leandrinho também. Assim, o David, que eu acho até que nem entrou mal, não, no último jogo, não. Não entrou mal, não, só que ele foi maluco. Ele foi mal no lance lá, em que ele vai com o pé muito em cima e a expulsão é justa. Mas eu testaria o Leandrinho também, assim, se não for o Matheus França escolhido, que eu acho que é a escolha natural, o Diniz provavelmente escolheria o Matheus França para jogar ali na esquerda, eu testaria o Leandrinho, que eu acho que pelo menos nesse momento, seria a melhor opção das que a gente tem, sem o DVD, a melhor opção seria o Leandrinho, na minha visão. Ó, aquela Fernanda tá falando aqui, GB no lugar do Nuno. Aí imaginando que o Ryan iria pra ponta direita e o Andrés Gomes pra ponta esquerda. Eu não acho que é uma ideia de todo ruim, não. Eu acho que... Porque o GB teria mais mobilidade do que o Verratti, que em tese faz ali também. Colocaria o Andrés Gomes do lado esquerdo, o Ryan do lado direito. É uma possibilidade. Não vejo como... Mas qual o contexto? O Vasco precisando fazer gol? Eu acho que não seria a melhor alternativa. Eu acho que até o Vasco ganhando. Porque o GB, ele tem pouca atribuição defensiva. Esse é um grande problema dele, a falta de intensidade sem bola. Então, num contexto para ganhar, talvez, não sei, sinceramente. O Metodofol tá falando aqui, Joel, se o França joga, o Garré também deveria jogar. Só que o Garré teve um problema, ele teve uma pubalgia. Chegou a ficar fora por conta disso, aí entrou em transição e tal. Então, assim, não sei se ele tá no mesmo nível físico dos demais. Mas de fato, só para constar, eu levaria o Garré pro banco, se o Garré tivesse condições. Eu acho que o Garré dá para jogar no lugar do Coutinho, eventualmente, quando o Coutinho cansa. Para fazer aquela meiuca ali, para pegar a bola, mastigar a bola, como dizia Luxemburgo, para dar aquela mastiga a bola, para mastigar a bola, tocar de lado, tocar do outro, eu acho que faz ali daria para fazer. Beleza? Mas vamos seguir. Oi, pode falar. Não, só vou te fazer um questionamento, a gente falando sobre possíveis alterações. Eu acho que depois da última partida, o clima, a paciência da torcida com o Matheus França, eu acho que quase chegou ali no talo, né? Um jogo em São Januário, onde já vai estar com os ânimos exaltados, a gente imagina em caso de que não consiga fazer o gol cedo, a pressão vai aumentar ainda mais. Você acha que o Diniz pode não colocar o Matheus França por conta disso? Sinceramente, não. Eu acho que o Diniz, ele sempre dobra a aposta, cara. Eu acho que não teria... Cara, qualquer outro torcedor... Qualquer outro técnico talvez fizesse isso. Não, eu não acredito, não. O Diniz, eu também acho que não. Vai pro jogo, tenta mostrar pra essa torcida que tá te xingando aí que você é capaz, que você vai mudar esse jogo aí.
Alguma coisa ele vai tentar entrar na mente do cara para fazer, mas eu acho que o Diniz não faria isso, não. Vamos ao adversário. Paulo Nunes, meu parceiro, que não é o Diabo Louro, vai chegar aqui com as informações do Internacional. Meu parceiro, meu irmão da Rádio Guaíba. Tamo junto. Deixa aqui eu tirar o banner antes. Tamo junto. Fala comigo, Paulo Nunes, meu parceiro. Um forte abraço. Fala, Joel, tudo bem? Abraço a ti, todos que estão acompanhando o Colina em Foco. Pois é, aqui em Porto Alegre, para a gente falar um pouquinho do Internacional, esse Inter que vai até o Rio de Janeiro aí amanhã para esse jogo que aqui em Porto Alegre, Joel, é tratado como decisão pelo Internacional. Aqui também, irmão. Porque o Inter acabou não conseguindo ganhar do Santos na segunda-feira aqui no estádio Beira-Rio. E era essa grande expectativa, porque o Inter está nessa situação delicada no Campeonato Brasileiro, lutando contra o rebaixamento. E muito não se imaginava que o Inter iria lutar contra isso nesse momento na temporada. O Inter descarrilou de uma maneira nesse ano e a Parece gestão que ele tá falando do Vasco, né? também foi se perdendo um pouco em algumas escolhas ou não fazendo escolhas, como demorou a buscar reforços, por exemplo, para o time que hoje é de Ramon Dias, mas chegou a ser de Roger Machado em boa parte da temporada. Bom, ganhou do Ceará, do jeito que foi, mas ganhou, que era um resultado importante. Trouxe um ambiente todo favorável para Porto Alegre para jogar contra o Santos e não conseguiu ganhar. Faltou físico para o Internacional. O time sentiu um cansaço físico muito grande. Sofreu com desfalques, é verdade, mas um cansaço físico muito grande. E eu fiz todo esse preâmbulo para a gente poder falar do que impacta nesse jogo contra o Vasco. Porque se o Inter tivesse ganho do Santos, o clima seria outro para São Januário. Mas o Inter não ganhou. E vai pressionado pelo torcedor para o bom resultado, vai pressionado para atingir bons resultados aí no Rio de Janeiro. Aliás, são 2 jogos fora, o Vasco e o São Paulo. Tem retornos importantes, o Carboneiro, atacante colombiano que não jogou contra o Santos, cumpriu suspensão, retorna, mas a informação que a gente tem é que ele vai ficar no banco de reservas. O Bruno Tabata e o volante Luiz Otávio, né? O Bruno Tabata meia e o Luiz Otávio volante também retornam depois de cumprir a suspensão, também no banco de reservas os 2 jogadores, porque o técnico Ramon Dias, junto com o Emiliano Dias, e vocês conhecem bem, né? Trabalharam aí no Vasco da Gama, eles vão manter a estrutura com 3 volantes no meio campo. O Internacional deve ter a formação com o Thiago Maia, junto do Thiago Maia o Bruno Gomes, e junto com esses 2 jogadores como complemento para 3 volantes, o Alan Rodrigues. Essa é a informação que a gente tem desse último treino que o Inter fez aqui em Porto Alegre, com os portões fechados, mas com a ideia de 3 volantes. O centroavante é o Rafael Borré, badalado, atacante colombiano, que não vive boa fase aqui em Porto Alegre, mas ele tem a confiança da diretoria do Internacional e por isso será titular amanhã em São Januário. O meio-campo com Alan Patrick, né, o armador desse time do Inter. Então, partindo com 3 volantes, com a manutenção do Borré de centroavante, dá para escalar o Inter da seguinte forma, Joel. O Inter joga com o Sérgio Rocher, e aí vale um destaque, o Sérgio Rocher estava na recuperação final de sua lesão, antecipou esse seu retorno, porque o Inter está sofrendo com os outros 3 goleiros. O Ivan, que vinha sendo titular nas últimas 7 partidas, o Antony, que foi titular em boa parte da temporada, no título gaúcho também era o Antony, e mais o Cauã Jesus, que é o 4º goleiro do Inter, esses 3, no caso, lesionados, estão fora do jogo contra o Vasco e fora muito boa parte deles da temporada, como é o caso, por exemplo, do Ivan. E por isso o Rocher acelerou a sua recuperação, está jogando, jogou contra o Santos e vai jogar contra o Vasco, e o Inter reza para não sentir nada para poder jogar com o São Paulo e com o Bragantino. Então o Sérgio Rocher é o goleiro. Na lateral direita vai o Brian Aguirre. A dupla de zaga com o Gabriel Mercado e com o Vitão. E na lateral esquerda o Bernabé. O meio-campo, como eu mencionei antes, com o Thiago Maia, com o Bruno Gomes e o Alan Rodrigues, 3 volantes. Alan Patrick como meia central. O Vitinho como atacante de velocidade e o centroavante o Rafael Borré. O Carboneiro, como eu falei, fica no banco de reservas, é um jogador que tem prestígio com a torcida, mas com a comissão técnica, mesmo ele sendo decisivo em alguns momentos nesses últimos jogos do Inter, ele não vem emplacando essa titularidade, vai ser uma opção no banco de reservas. Então é por aí o Internacional, no ambiente, Joel, de pressão, um ambiente muito complicado que vive o Inter, numa situação delicada na tabela, sabe que uma vitória em São Januário salva o Inter do rebaixamento praticamente, mas um revés
deixa o Inter numa situação mais delicada do que já está. A pressão em cima do Internacional, ela é muito grande. O time já não consegue mais jogar com a naturalidade que em outros momentos jogou e que a gente viu ao longo da temporada. Chegou a ser lá no início do Campeonato Brasileiro taxado como um, quem sabe, postulante ao título. Nós aqui. Um candidato a complicar a vida de Palmeiras e Flamengo, mas foi totalmente diferente. O Internacional agora joga para se manter na primeira divisão. Abraço para ti, Joel, meu grande parceiro. Abraço para todo mundo aí que está nos acompanhando. E tô te devendo essa visita aí no Rio de Janeiro, logo eu apareço por aí, viu, pra gente tomar um chopinho, que eu sei que aí o chopinho é muito bom. Grande abraço pra ti, pra todo mundo, viu? Até a próxima. Exatamente, irmão, é o chopp certo. Paulo Nunes, esse aí é um grande amigo, um grande irmão, sabe muito, não só do Inter, como do Grêmio. Lá a galera tem que cobrir os dois, irmão. Se usar vermelho, aí não entra no azul, meu parceiro. Lá a situação é desse jeito. Pô, um cara, um grande amigo, um grande irmão. Né? Estive em Porto Alegre em uma única oportunidade como torcedor para ver Vasco e Grêmio na Série B de 2022. E o cara, pô, me mostrou a cidade e tal. Então foi bem bacana. Cidade bem legal, assim. E o que me chamou a atenção foi a rivalidade Grêmio e Inter. É um negócio de louco, assim. É bonito de ver. Quem gosta de futebol vai entender o que eu tô... vai entender o que eu tô falando. Quem já foi vai entender. Porque lá, irmão, é nós ou eles. Tu pega um Uber e o cara te pergunta, é nós ou eles? Porra, eu sou Vasco. Porra, barbaridade, tchê. Tu é Grêmio, não, sou Vasco. Não, tu é Inter. Aí já começa, irmão. Lá é complicado, irmão. Então, a gente entende muito o ambiente de pressão que o Internacional tá passando e o Paulo Nunes sabe muito do Colorado, trazendo aí as informações. Tá devendo uma visita mesmo, não vem aqui no Rio. Quando veio para cobrir Inter e Flamengo na Libertadores, se eu não me engano. Grêmio, se eu não me engano. Pô, tem que cobrir aqui São Januário, meu parceiro, antes que ele feche. Daqui a pouquinho a gente vai trazer notícias sobre São Januário. Mas antes, Felipe, antes de passar para vocês, deixa eu só aqui para contextualizar também a lista de relacionados do Internacional. Alan Benítez, Alan Patrick, Alan Rodrigues, Alisson Bernabé, Borré, Brian Aguirre, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Carboneiro, Diego Esser, Gabriel Mercado, Juninho, Oscar Romero, aquele irmão do Romero, o Luiz Otávio, Ricardo Matias, um centroavante da base, bom jogador, Richard Rocher, Thiago Maia, Vitor Gabriel, Vitão e Vitinho. E aí, no departamento médico, Antony, Gustavo Prado, Carboneiro, que ele, no caso, retorna de suspensão, o Tabata retorna de suspensão e o Luiz Otávio retorna de suspensão. Mas o Gustavo Prado, entorse no tornozelo direito, está fora, e o Antony, lesão muscular na posterior da coxa direita, fora dos próximos compromissos. Então, tem 2 desfalques, e aí eles citam também os jogadores que estão retornando, e tá aí o Internacional, os relacionados para enfrentar o Vasco. Quer falar, Felipe? Não, eu achei interessante na fala dele ali, que eles tiveram de apuração lá, né, de que o Inter viria com três volantes e o Alan Patrick ali na meiuca, né? Isso demonstra muito que a intenção do Ramon Dias é que, de fato, o Alan Patrick tenha liberdade e tranquilidade para chegar à frente, para ser esse jogador que pisa na área, que, enfim, é o que a gente precisa que o Coutinho seja. Então, você vê nitidamente que a mentalidade do Ramon Dias ele vai jogar um tanto quanto fechado, esperando o Vasco, e todo time que joga contra o Vasco, que joga com os times do Diniz, sabem que o Vasco joga, sabe que os times do Diniz jogam em linha alta, então você recua um pouquinho, traz o Vasco para o teu campo, e aí depois você pode surpreender um Vitinho lá na ponta, que é um jogador, que é um atacante muito rápido, e tem o Borré aí também, que não vive uma boa fase. Mas me chamou a atenção esse detalhe, né? Ele vir com 3 volantes para tentar deixar o Alan Patrick solto, livre, tranquilo para criar. E o que a gente não pode fazer é deixar esse cara solto, livre para criar. Exatamente, tá ali, ó. Eu ia destacar aí, fala aí, Gustavo. Não, exatamente esse comentário do Wallace Silva. O Inter com 3 volantes vem fechadinho. O Vasco não pode nem pensar em levar um gol. E aí, a gente vendo as apurações, né, a provável escalação, 3
3 meio-campistas e o Alan Patrick com mais liberdade, também eu acho que é muito parecido com o esquema que ele jogava em 2023 no Vasco, onde era um meio-campo com Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, e aí naquele jogo final quem foi o Marlon Gomes no lugar do Paulinho, né? Mas era um trio de meio-campistas e o Payet, que era para ser o nosso meio armador, jogando com mais liberdade pelo lado esquerdo. Eu acho que vai ser basicamente ele vai recriar o Vasco de 2023 para esse jogo daí. E aí cabe aos jogadores, que muitos são remanescentes daquela equipe, saber interpretar ali, porque para nós que conhecemos Ramon Dias, tá muito claro qual é a estratégia que ele vai propor para esse jogo. E o Vasco precisa ficar esperto. E aí algo que também o Vasco precisa tomar cuidado é no segundo tempo, quando provavelmente vai entrar o Carboneiro. O Carboneiro, que fez o gol do empate no primeiro turno, é um jogador que é muito veloz, é aquele jogador faz uma fumaça danada. É um jogador que dá trabalho, e o Vasco jogando com essa linha alta, os lançamentos pro Carboneiro ali no segundo tempo, vai ter o Vitinho no primeiro, né? Mas no segundo provavelmente vai entrar o Carboneiro também. Vai ser são jogadores que com certeza vão dificultar o jogo do Vasco. Sem dúvida nenhuma. Inclusive foi do Carboneiro, com a assistência do Verratti, o gol de empate no primeiro turno. Exatamente, com a assistência do Verratti. Você falou bem ali. E um empate que poderia ter sido uma vitória, né? Teve aquela expulsão, né, desastrosa do Léo Jardim, né, do Flávio Rodrigues de Oliveira, se eu não me engano o nome do árbitro, que condicionou o resultado, evidentemente.